Ndinoda kutenda mwari manheruano, no kuti mwari wakanaka ne ngonidzake, dinogara no kusingaperi. Ndinoda kutenda sista Naize, ne mufundisi Marcos Heleno, ne mukanendapiwa kuparidza chokoramwari. Akusi ne kuchenjera kwangu, akusi ne simbarango, asine nyasha dzamwari indiri pano nasce. Amém? Você está dizendo amém porque confia que quem está à frente é o servo de Deus e não vai falar bobagem, né? Queridos, antes de eu traduzir tudo isso que eu falei para vocês, eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia e vamos abrir em João, capítulo 17. João, capítulo 17, e vamos ler os versículos 1, 2, 3 e 4. João, capítulo 17, e vamos ler dos versículos 1 ao 4. João 17, do 1 ao 4. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Versículo 4. Eu glorifiquei-te na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Podemos assentar. Eu me chamo Denis Ramalho, eu sou missionário em Moçambique já há 10 anos, apesar do rosto assim novinho, né? Obrigado, mas eu cheguei muito jovem ali em Moçambique. Cheguei lá com 25 anos de idade. E os últimos 10 anos foram dedicados servindo ao Senhor ali na África, propriamente dita em Moçambique. Tá, missionário, mas para de enrolar. O que você falou aí que a gente não entendeu nada? Eu disse o seguinte, Ndinoda kutenda mwari, eu quero agradecer a Deus. Mwari é a palavra para Deus no dialeto ximanica, uma variante linguística do Shona, que é uma língua específica de Zimbábue. Nós vivemos ali na província de Manica. A província de Manica, ela faz fronteira com o Zimbábue. Por isso, então, que nós temos essa variante linguística, né? Então, Ndinoda kutenda mwari, quero agradecer a Deus manheruano essa noite. No kuti mwari, o que significa mwari? No kuti mwari wakanaka, ou seja, porque Deus é bom, não é isso? Deus é bom ou não é bom? Nengonidzake dinogara no kusingaperi, e a sua misericórdia dura para sempre. Depois eu disse, Ndinoda kutenda sista. Quando você ouve essa palavra sista, você lembra de alguma outra palavra? Exatamente. Então você já sabe o que eu disse. Sista Naize, ou seja, a irmã Naize, e Mufundisi Marcos Heleno. O que é Mufundisi? Mufundisi é a palavra que nós temos para pastor. Então hoje, quando você quiser chamar o seu pastor numa outra língua, você pode chamar ele de Mufundisi. Mufundisi Marcos Heleno. Nemukanendapiwa kuparidza, pela oportunidade de pregar Choko, palavra Ramuari de Deus. Então eu agradeço por essa oportunidade. E como diz em Moçambique, Akusi nekuchenjera kwangu, não é pela minha esperteza, Akusi nesimbarango, não é pela minha força, mas sim pela graça do Senhor Jesus que estou aqui hoje. Amém? Esse texto que nós lemos aqui, ele fala está relatado aqui a oração de Jesus. Jesus aqui, ele está orando, e no capítulo 17 você vê Jesus diante do Pai orando. Você pode ler depois todo esse capítulo 17, e você vai ver Jesus ali, ele orando por ele mesmo. Ele ora depois pelos seus discípulos, de acordo com os versículos 6 ao 19, e ele ora também, a Bíblia diz, por aqueles que viriam a crer no seu nome. Eu vejo ali Jesus, ele orando por mim e por você. Ele orando pela igreja perseguida no Peru na década de 80, de 90. Vejo Jesus orando ali pelos não alcançados na janela 1040.
Vejo ali Jesus orando pelo teu parente, que ainda não serve a Jesus, mas que você incansavelmente tem dobrado os joelhos e rogado ao Pai, que salve o meu pai, salve a minha mãe, salve os meus irmãos. Jesus então estava orando por nós naquele momento ali. Jesus, ele nunca maquiou o evangelho a ninguém. Jesus, ele nunca transvestiu o evangelho, a mensagem, para que ela fosse mais aceitável, mais fácil de ser engolida. Se você volta um pouquinho e vai para o capítulo 16 de João, você vê Jesus ali, ele falando com seus discípulos, ele diz assim, olha, eu vou ser bem sincero com vocês, não se escandalizem, mas vocês serão presos. Vão expulsar vocês das sinagogas, e aqueles que vos matarem, julgarão estar prestando um serviço a Deus. Então Jesus em momento nenhum disse que seria fácil, que seria doce, que seria colorido, né, que viveríamos em uma utopia. Não, ele foi sincero e disse como que seria o evangelho. Mas disse que valeria pagar, que em prol do evangelho, para que o morto tivesse vida, valeria a pena todo e qualquer sofrimento. Para que pessoas conhecessem a Jesus, para que a humanidade fosse religada a Deus, vale a pena todo e qualquer sofrimento. Vale a pena todo e qualquer sofrimento. E quando chega no versículo 4 aqui do capítulo 17, Jesus ele diz assim, Pai, eu te glorifiquei na terra, glorifiquei-te na terra realizando a obra que me deste para fazer. Eu vejo Jesus aqui adotando um ponto de vista de alguém que recebeu uma missão, e ele chega agora para o Pai e diz, Pai, o trabalho que o Senhor me deu para fazer, eu completei. Completei a obra que o Senhor me deu para fazer. E nós como igreja, como filhos de Deus, como cristãos, nós também temos uma missão, nós temos um propósito. E o nosso propósito como igreja não é voltar para os nossos olhos para o nosso umbigo. Não é viver em torno de nós mesmos como se não houvesse amanhã. Como se isso aqui fosse a única coisa que existisse. Quando eu digo isso aqui, o terreno, o plano, o agora. Nós caminhamos para a eternidade. Nós não vivemos e existimos para acumular o máximo de bens que nós pudermos acumular enquanto em vida. Porque a salvação, ela começa aqui, mas ela tem continuidade. A vida eterna, ela começa aqui, mas após algo que todos nós precisamos passar e enfrentar. Hebreus 9, 27 diz que ao homem foi destinado a morrer apenas uma vez. E depois disso segue-se o juízo final, mostra que todos nós, um dia, vamos morrer. Isso aqui não é eterno, não viveremos para sempre, não com esse corpo corrompido. Há algo mais, há algo maior e melhor que virá para a igreja ainda. Chegará o tempo que encontraremos face a face o nosso Criador. Chegará o tempo em que a igreja se encontrará com o Senhor e ouvirá da boca do nosso mestre, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco e sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor, e como eu anseio esse dia. Lá no capítulo 19, Jesus então brada na cruz, e ele fala assim, tetelestai, está consumado. Está consumado. Olha, eu não sou nenhum estudante profundo de grego, também não sou nenhum professor de grego, e, enfim, tampouco estou aqui para mostrar nada demais, mas sabe, essa palavra eu acho ela muito interessante. Na história, quando essa palavra ela era utilizada pelo menos de três maneiras, tetelestai. Quando o pai ele entregava um trabalho para o filho saía, ia lá e executava essa missão, terminava esse trabalho, ele chegava para o pai e falava assim, tetelestai, pai. O pai automaticamente sabia que a tarefa que ele tinha dado para o filho tinha sido concluída, e ponto.
Em segundo lugar, essa palavra também ela era utilizada da seguinte forma: imagine, você tinha uma dívida, né? E quando você quitava, quando você pagava toda essa dívida, você recebia uma espécie ali de carimbo num papel, tetelestai, mostrando que a sua dívida estava paga. E em terceiro lugar, quando você adquiria algo, quando você comprava, vamos dizer, você comprava um terreno. Ao comprar aquele terreno e quitá-lo, ele é seu agora, você recebia na escritura dele ali carimbado tetelestai, mostrando posse definitiva. E quando eu olho aqui no capítulo 19, Jesus bradando tetelestai, eu vejo o Senhor então falando para o Pai: Pai, o trabalho que o Senhor me deu para fazer foi concluído com sucesso. Pai, a dívida que eles não poderiam pagar, eu paguei por eles, não há mais dívida. Pai, estes hoje, eles são teus, são posse tua, definitiva. E o Senhor, Ele fez isso por nós. O Senhor, Ele fez isso por nós. E nós, como igreja, também nós temos uma missão. Hoje, quando eu ouvi o presbítero mais cedo falando que você é um missionário, eu ouvi, então, da parte do Senhor, uma confirmação de que sim, era essa a palavra que eu deveria trazer. Todo membro da igreja é um missionário. Cada membro é um missionário. Esse foi o tema de uma série de mensagens que eu trouxe para a nossa igreja, a igreja que nós pastoreamos lá na aldeia de Mutunango, na província de Manica. E durante 4 meses nós falamos sobre isso, falando que cada membro é um missionário. De fato, talvez você não tenha desenvoltura para falar para grandes números de pessoas, mas ainda assim você é um missionário. O Senhor, Ele te levantou porque Ele te conhece. O próprio diabo sabe a potência que você é nas mãos de Deus, e ele teme quando um crente que tem calo nos joelhos, intimidade com o Senhor, abre a boca para profetizar, abre a boca para evangelizar e falar a mensagem do Evangelho. Cada membro é um missionário. Talvez você não é um missionário que vai ser enviado para Moçambique. Talvez você não é um missionário que vai lá para a Indonésia. Talvez você não é um missionário que vai para o Peru. Mas enquanto você não sai daqui para um outro lugar, há uma missão entregue por Deus a você. Testemunhar a Jesus, testemunhar de Jesus na tua família, testemunhar da mensagem da cruz, lá na rua onde você vive, no teu trabalho, no teu emprego, na tua faculdade, em todos os lugares, em todos os momentos, em tempo e em fora de tempo, temos que pregar a mensagem do Evangelho, falar Jesus, Jesus, Jesus. Cada um de nós somos um missionário. Nós temos essa missão. Já foi o tempo em que o povo de Deus tinha como missão, uma missão centrípeta, uma missão voltada para ela mesma, de atrair outros povos para ela. Depois de Atos, a missão da igreja hoje, ela é centrífuga, é de sair, é de espalhar. Enquanto uns ficam aqui orando, contribuindo, outros ao mesmo tempo estão saindo para outros países, para outros continentes, para pregar o Evangelho. E enquanto outros ficam aqui contribuindo e orando, ao mesmo tempo estão pregando. Observa, temos que trabalhar todos juntos. Essa é a missão da igreja em todos os lugares. Um rápido testemunho, depois dessa série de mensagens, Deus colocou no meu coração, uma igreja que nós vamos mostrar para vocês em minutos, que aquela igreja, ela tinha que ser, porque ela é, né, na verdade, missionária. Ora, uma igreja que nasceu do trabalho de missionários, então tinha que ser uma igreja missionária também. Mas antes eu pensava, nós vamos começar agora esse trabalho aqui, e eu creio e orava, Deus, que daqui 10, 20, 30, 50 anos, seja uma igreja potência em missões, que adote missionários, que envie missionários. E em menos de 6 anos, estávamos fazendo os nossos cultos missionários ali. Uma vez por mês fazemos um culto de missões.
Ligamos um gerador de energia movido a gasolina, um cabo de mais de 80 metros, que ele faz muito barulho, a gente bota ele lá no final, lá no meio da plantação, deixa ele gritando lá, e dentro da igreja a gente liga um projetor, temos ali alguns instrumentos elétricos, um microfone, e ali nós projetamos algumas imagens. E assim a coisa foi acontecendo. E aí eu estava super satisfeito e feliz. Uau, essa igreja agora ela tem culto de missões, nós oramos por missionários, nós falamos sobre os países perseguidos, nós falamos sobre Janela 1040, aquela igreja lá na aldeia, cercada por montanhas e vegetação, conhece esses termos e ora por isso. E aí Deus chega ao meu coração e fala assim, você está satisfeito? Mas isso aqui não é nada ainda. Isso aqui não é nada. Eu quero mais. E eu, Deus, o que nós vamos fazer aqui? Vê a nossa situação, como nós somos. Aqui são todos agricultores. Aqui, pessoal, os irmãos, teus filhos vivem daquilo que eles plantam. Que eles plantam e colhem. Mas Deus continuou insistindo. E eu entendi que a ideia é que aquela igreja tivesse um missionário adotado até chegar ao dia de ter um missionário enviado. E aí Deus trouxe para nós um pastor indiano chamado Rakesh Gupta, e que faz um trabalho muito parecido com o nosso lá na Índia, numa tribo chamada de numa aldeia chamada de adoradores de serpente. Parece coisa de filme, as imagens que ele mostra do pessoal tocando flauta e as serpentes saindo, e crianças em volta das najas, dançando, brincando, puxando o rabo delas, e para elas ali é um Deus. E aí Deus, então, apresentou para mim esse missionário, apresentei para a igreja, falei, expliquei, e com o coração na boca eu falei assim, irmãos, vamos adotá-los? A igreja falou, amém, pastor, vamos adotá-los. Vamos adotá-lo. No primeiro culto, então, nós levantamos então, a oferta missionária para enviar para o missionário lá na Índia. E nós levantamos ali R$50. 500 e poucos meticais, que eu estou arredondando já para reais. Deu R$50. Pegamos aqueles R$50 e enviamos lá para o pastor Rakesh. No segundo culto de missões, enquanto isso, o mês todo a igreja trabalhando, envolvida, enviamos uma oferta de R$110 mais ou menos, 1.000 e poucos meticais, enviamos para lá também. Terceiro culto de missões, e a oferta aumentou, foi para 2.000 e poucos meticais, 200 e poucos reais. No quarto culto, no quarto mês, a igreja levantou uma oferta de R$450. Irmãos, R$450 que foram levantados durante o mês todo da seguinte forma. Chegava um irmão no meio da semana e falava assim, pastor, o mês todo não peguei nem 10 centavos. Mas está aqui, tenho 5 quilos de batata doce. Vamos vender e vamos mandar para o missionário. Eu falei, amém. Aqui 5 quilos de batata doce fazia parte da despensa dele. Chegava outro, pastor, tenho 2 abóboras aqui, vamos vender essas abóboras, vamos mandar. Pastor, tenho aqui 2 sacos de milho, vamos vender esse milho e vamos levar. E a igreja toda começou trabalhando, sabe, em conjunto, orando, intercedendo e contribuindo. E aí no final, no quarto mês, o pastor Rakesh mandou um vídeo para a gente. E foi uma tribulação para conseguir passar aquele vídeo ali na aldeia. Vocês já viram as condições? Gerador, tem que botar gasolina e óleo, e ele grita para lá, e tem queda de energia, e apaga, mas no final nós conseguimos. E aí então, transmitimos o vídeo do pastor falando assim, em inglês com aquele sotaque mesmo bem forte, falando assim, aqui é o pastor Rakesh Gupta, e eu quero agradecer ao missionário Denis e à igreja Assembleia de Deus na aldeia de Mutunango. Irmãos, quando o pastor falou isso, os olhos daqueles irmãos se encheram de água, de lágrima. O vídeo mal terminou e eles começaram a pular, a cantar, e a liturgia do culto foi interrompida pelos sons de tambores e palmas e gritos e glória a Deus. Sabe, porque eles estavam falando assim, no final falavam assim para mim, pastor, sabe, eu fiquei muito emocionado porque a igreja de Mutunango está lá na Índia.
Ei, aquele 20 medical que eu peguei e botei lá, chegou lá. Nós abençoamos o missionário que está lá. Ele nem me conhece, eu nem conheço ele, nunca nos vimos. E outra, lá no vídeo ele não falou Assembleia de Deus no Brasil, porque eles falam assim, porque admiram a igreja brasileira, a igreja grande, rica e tudo. E acabam achando que não há espaço para eles, pelo contrário. Há espaço para todos, a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Talvez você olhe para você e fale assim, quem sou eu? Queria muito ir para lá, talvez esqueci o nome do pastor, que está lá em Moçambique. Eu queria muito estar lá com o pastor Laércio, lá em Moçambique. Eu queria muito poder ir ao Peru, ou ir à Indonésia, ou algum dia chegar lá na Coreia do Norte, mas quem sou eu? Eu estou aqui, ninguém lembra de mim, ninguém me vê, irmãos. Entenda, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Vocês já ouviram falar de uma cidade chamada Estrutural, aqui em Brasília, né? Grande reputação e grande fama que a Estrutural tem, né? Eu estou ali desde a época da invasão, desde a época que as casas eram feitas de madeirite, cobertas com telha eternite e plástico. A gente deitava à noite e ouvia os sons das baratas à noite ali, sabe? Eu saí de lá, Deus tirou daquele lugar, alguém para enviar para as nações. Então isso não é limitação, não há limitação geográfica, não há limitação intelectual, de tamanho, de estatura, para a obra do Senhor. Basta você se colocar nas mãos do Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E hoje aquela igreja, numa aldeia que você nunca ouviu falar, cercada por montanhas e vegetação, hoje tem um missionário adotado. Mas meu coração ainda não se conformou, porque eu creio que daquela aldeia o Senhor enviará obreiros para diversos lugares do mundo para pregar o Evangelho. Eu tenho no meu coração alguns alvos em segredo, né? Nós temos que ter os segredos com Deus. Então eu tenho os meus segredos e falo, Senhor, a mesma oração que eu fiz quando criança, quando eu te disse, quero ser missionário, envia-me a mim, eu fiz a seguinte, essa eu posso contar para vocês. Eu falei, Senhor, eu sei que quem manda na seara é o Senhor, né? O país, o Senhor escolhe qualquer um, mas se eu puder escolher alguma coisa, me envia para a África. Eu tinha 14 anos de idade, pastor. Me envia para a África, qualquer país. O Senhor escolhe, mas me envia para a África. Com 25 anos de idade, eu estava 24, perdão. Minha esposa está ali para me ajudar. Com 24 anos de idade, eu estava pisando os meus pés a primeira vez no continente africano, em Moçambique. Não pense, eu sou pequeno demais, eu não conheço muito. Peça ao Senhor, Deus, me dá, me ensina, me prepara. E no tempo certo o Senhor vai te preparar e vai te enviar. Amém? A minha oração, hoje não sou eu que peço oração pelos trabalhos, enfim, eu quero rapidamente, finalizando aqui para passar para minha esposa, e nós não vamos ultrapassar muito tempo, eu quero pedir, pastor Marcos, me dá a oportunidade de poder orar pela igreja. Porque nós estamos ali no campo. É difícil? É difícil. É duro? É muito duro. Né? Vocês têm visto vários e vários vídeos, né, dos relatórios e tudo. Mas vocês são parte importantíssima desse projeto, desse trabalho, dessa empreita. A obra missionária, ela é como uma corda. Eu tenho certeza que você já ouviu falar disso muitas vezes. Em uma ponta estão aqueles que estão no campo. Mas na outra ponta estão vocês, que levantam de madrugada, que fazem campanhas de oração, campanhas de arrecadação, para que chegue bênçãos materiais e espirituais para nós que estamos no campo. Mas vocês também são alvo de ataques do inimigo. Horas de, às vezes, desânimo, às vezes, ataque na família, vários, mas eu entendo. E é justamente por isso que eu quero orar por você nesse momento. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Deus, em teu nome santo, eu quero, em primeiro lugar, te agradecer pela rica oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui hoje. E conhecer mais uma parte da família que o Senhor comprou com teu precioso sangue. Obrigado, Pai. E quero, ó Deus, orar e pedir a Ti pelos teus filhos que aqui estão. Que igreja linda, que festa que essa igreja fez hoje para Ti, Senhor.
Pai, em teu nome santo eu te peço que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde e os proteja, ó Deus. Abençoe suas famílias, abençoe suas finanças, abençoe nos projetos que eles têm e têm colocado em tuas mãos, ó Pai, que prospere em teu nome santo, de acordo com a tua vontade, ó Pai. E de igual modo eu te peço, Senhor, levante missionários nessa igreja. Daquela salinha que acabou de sair, está lá no fundo, aprendendo agora. Senhor, que saia missionários dali, do meio dos jovens, dos adolescentes, dos adultos que às vezes pensam, eu já estou velho, já não tenho mais idade, não tenho mais saúde, mas é porque estão, ó Deus, momentaneamente limitando o teu poder e não sabem, ó Deus, que não há idade, ó Deus, para tu usar. Em teu nome santo, levante, ó Pai, dessa igreja, em nome de Jesus. Amém.